Olá, olá, boa noite. Boa noite aos meus amigos que já estão conosco aí. Sejam muito bem-vindos ao Lamana Oficial, nosso espaço virtual durante a pandemia e provavelmente depois dela também. Nós agradecemos a presença de todos que já estão conosco nesta noite, que sempre é uma noite abençoada, né? As noites de terça e quarta-feiras, especialmente em virtude da nossa oportunidade de aqui nos reunirmos, de ouvirmos as palavras do Evangelho, de discutirmos temas que são afetos aos nossos corações. Bem, meus amigos, todos vocês que já estão conosco, sejam muito bem-vindos. Nós pedimos a todos que realmente envolva os seus corações nos sentimentos mais nobres, sentimentos elevados, pedindo a Deus, a Jesus e a Maria, para que nesta noite possamos ser atendidos nas nossas necessidades. Essa noite nós vamos receber dos planos superiores da vida muitas vibrações positivas, vamos alegrar o nosso coração com a presença dos amigos espirituais, tendo a certeza que Jesus sempre habita em nossos corações. Bem, nós vamos iniciar aqui com a leitura do livro Ceifa de Luz, livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Escolhemos aqui a lição 14, Indicação Fraterna. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Isso é Pedro, capítulo 4, versículo 10. Este o caminho para o necessário burilamento: trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo e tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita, desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fuja dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. Gente, vamos aproveitar então essa lição aqui e vamos fazer a nossa oração. Convido então todos nesses instantes para comigo fecharem os seus olhos e vamos juntos pensar em Jesus, esse amigo querido, pedindo ao Mestre amado que nesta noite possa nos envolver nas vibrações superiores de amor e bondade que emanam dos planos superiores da vida. Ampara, Senhor Jesus, os nossos corações. Socorre a nossa alma que nesses momentos necessitam tanto de amparo e proteção. Que a sua mão amiga venha em nosso socorro, através de seus prepostos, que conhecemos sob o nome de espíritos protetores, anjos da guarda, esses espíritos tutelares que velam por cada um de nós. Que nesta noite as equipes espirituais do Lar Assistencial Maria de Nazaré, Lamana, possam adentrar as portas do nosso lar e também as portas dos nossos corações, fazendo uma transformação em cada um de nós, de modo que ao final dessa reunião estejamos muito melhores. Ampara aqueles que sofrem nos infortúnios ocultos, Senhor. Que a sua mão amiga possa socorrer e que o nosso coração também possa ser o coração que ampara, que socorre aqueles que estão à nossa volta. E assim te pedimos para iniciar a nossa reunião da noite, dando graças a Deus. Bem, gente, como a gente tinha anunciado ontem, nós vamos receber nosso querido amigo, né? Nosso amigão. A gente chama ele de amigão porque ele é muito grande, nosso amigo Wilson Matos. E nós vamos ter uma conversa hoje muito franca sobre suicídio, né? Vamos abordar esse tema certamente com palavras aí de consolo, de acalento para as nossas almas, sobretudo de otimismo, porque a vida é muito boa. E como o nosso amigo Paulo abordou ontem, o tema viver, gente, sempre vale a pena. Deixa eu chamar logo meu amigo aqui. Olá, Wilson, tudo bem, meu queridão? Boa noite, meus queridos irmãos do Lamana e de todos que estão aí conectados com a gente, né? Wilson, agora a palavra é sua. Tô vendo que você tá até com um brochezinho aí do Setembro Amarelo. Então, é bacana.
Jesus ilumine aí, viu, suas palavras, seu coração, e certamente o nosso também estará iluminado. Até daqui a pouco. Obrigado, Alex. Então, gente, todos sabemos que setembro é o setembro amarelo, é o mês de prevenção do suicídio, esse acometimento de uma transgressão de uma lei divina que muitos, mas muitos, por alguns números que nós vamos mostrar, acabam cometendo suicídio. E a gente vai conversar abertamente sobre suicídio. Eu formulei aqui, através de algumas pesquisas, não só dentro da doutrina espírita, mas do próprio CVV, do Centro de Valorização da Vida. Então, nós vamos abordar algumas perguntas e eu mesmo vou respondendo esses questionamentos, a fim de trazer esclarecimentos a todos nós. E é importante que a gente derrube, né, esse tabu que gira em torno aí do suicídio. Algumas pessoas me questionam, falando, mas Wilson, é tabu ainda falar sobre suicídio? É sim, porque envolve um processo doloroso e nós não gostamos de falar de dor. Geralmente é um ente querido que desencarna pelo suicídio, um amigo especial que desencarna pelo suicídio, e geralmente a gente não gosta de falar disso. E é necessário que a gente fale sobre o suicídio, até para um esclarecimento, né? Uma educação a respeito desse tema. E ele é tão tabu que eu fiz uma enquete no meu Instagram. Lá no Stories eu coloquei um questionamento se as pessoas que ali estavam vendo o meu Stories, elas conheciam pessoas vítimas de suicídio. A resposta era simples, sim ou não. 6% das pessoas que olharam stories responderam que sim, conheciam uma pessoa que havia cometido suicídio. 5% disseram que não. 89% dessas pessoas que olharam meu stories não opinaram. Provavelmente, por diversos motivos, elas não opinaram. Mas, possivelmente, um desses motivos é esse processo doloroso de que a gente não gosta de tocar, de falar, de comentar, porque geralmente acontece com as pessoas muito próximas a nós. Então, nesse setembro amarelo, nós temos visto diversas lives, diversas palestras, sempre tratando desse assunto. Mas eu considero que nós devemos estar atentos a esse assunto todos os outros meses do ano, porque os suicídios, eles não acontecem somente em setembro, eles acontecem em todos os meses do ano. É lógico que o assunto ganhou esse mês de referência, como o Paulo nos trouxe ontem, na sua live, em acontecimento de um jovem lá nos Estados Unidos que possuía um carro amarelo que utilizou para o suicídio. Mas é importante, inclusive, ter a disponibilidade desse mês para que vire uma campanha mundial, do qual ela de fato é. Então, nós aqui no Brasil também utilizamos esse mês de setembro para os esclarecimentos que nós temos em relação ao suicídio. E são tristes números. 800 mil pessoas acontecem todo o ano no mundo. 800 mil vidas são perdidas, né, por conta do suicídio. Esse número, inclusive, excede o número de vidas perdidas por homicídios e guerras. Ou seja, homicídios e guerras juntos não conseguem alcançar esse número de 800 mil pessoas. É a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E isso nos chama muito a atenção, porque nesse período de 15 a 29 anos nós vamos ter alguns comportamentos
né, os fatores comportamentais que fazem com que as pessoas cometam suicídio, né? Então, nós temos, nessa fase mais jovem, a questão da escolaridade, das boas notas, a cobrança que a família sempre exerce em relação a esse quesito de estudo, né? Nós temos um quesito também muito importante aí, a questão do vestibular, a decisão de qual profissão, de qual carreira profissional nós iremos seguir. Nós temos um quesito também dos relacionamentos familiares e pessoais, que compreende aí o namoro, né? Nós temos como fator comportamental também os padrões de beleza que a sociedade cobra. Nós temos drogas, álcool, e dentro dessas duas drogas, nós precisamos uma atenção muito especial ao álcool, porque ela é uma droga lícita, né? Ou seja, apesar de termos uma proibição aí de comprar bebida alcoólica somente com 18 anos acima, nós vamos perceber que 18 anos acima está entre esses 15 e 29 anos como a segunda maior causa de morte. E a gente tem visto o uso excessivo do álcool junto aos nossos jovens. Nós temos as mídias sociais e entre outros fatores também, englobando aí esses fatores comportamentais. Segundo um estudo da Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento de suas vidas, já pensaram seriamente em cometer o suicídio, dar fim às suas próprias vidas. Quando a Unicamp realizou essa pesquisa e chegou a esse número de 17%, essa ideação suicida, ela é muito marcante, porque envolve aí mais de 35 milhões de brasileiros pensando nessa ideação suicida. E 4,8% já chegaram a elaborar um plano para isso. Então, são números extremamente alarmantes, que nos chamam sempre muito a atenção para que a gente sempre comente e fale sobre esse assunto, objetivando sempre esclarecer essas pessoas que estão incutidas aí nesse universo de porcentagem que nós falamos. Dentro de uma sala com 30 pessoas, 5 já pensaram em cometer o suicídio. São números altíssimos. E, infelizmente, dentro do Brasil, esses números são crescentes. No mundo, o número de suicídios do ano passado para este ano, houve uma redução, né? Mas, no Brasil, infelizmente, esse número é extremamente crescente. Alguns indicadores apontam um crescimento de mais de 112%. Então, no Brasil, possivelmente uma média entre 35 pessoas, elas desencarnam por meio do suicídio. Isso dá um total de mais de 12.775 pessoas no ano. E a gente tem que observar esse número porque ele pode ser bem maior do que a gente imagina, pois em alguns casos eles não são registrados como suicídio, e sim como acontecimentos secundários. Então, muitas vezes uma pessoa, ao tentar o suicídio, ela se joga na frente de um veículo para ser atropelada. Muitas vezes a equipe socorrista registra aquele acontecimento como atropelamento. Muitas vezes, dentro do próprio hospital, a pessoa não vem a falecer imediatamente. Ela pode, por complicações, vir a falecer depois. Então, no caso do envenenamento, que é um acometimento de suicídio muito comum, as pessoas vão vir a falecer decorrente dessas situações. E aí não é registrado como suicídio. Então, esse número que nós temos, ele pode ser, infelizmente, um número mascarado e um número muito maior do que a gente imagina, né?
O Rio Grande do Sul hoje no país, no Brasil, ele ocupa o primeiro lugar em acometimentos do suicídio, né? E o Distrito Federal está na triste 12ª posição. Então nós temos também, né, esses números alarmantes e observar bem para que a gente possa estar novamente conversando, esclarecendo, né? E nós vamos chegar mais à frente nessa conversa amiga sobre algumas situações em que a gente pode ajudar e como devemos ajudar, né? No mundo, o primeiro país é a Guiana, o que me chamou muita atenção, seguido pela Coreia do Norte, Coreia do Sul, Sri Lanka e Lituânia. O Brasil ele ocupa a 106ª colocação. Como disse, ele é um número crescente nesses acometimentos do suicídio. Então nós precisamos estar atentos e alertas, né, para tentar derrubar esses números que são extremamente angustiantes a nós. A primeira medida preventiva para evitar o desencarne por suicídio, como a gente falou, é o esclarecimento, né, a educação, principalmente à luz da doutrina espírita. E por que a luz da doutrina espírita? Porque todos nós sabemos que o espírito não morre, né? Nós continuaremos a viver depois da morte. Suicídio é uma ilusão. Procuramos ajuda sempre, né? Estender as nossas mãos amigas àqueles que a gente percebe com essa ideação do suicídio. Inclusive, eu queria abrir aqui o espaço para quem quiser realizar alguma pergunta, algum esclarecimento, pode fazer aí no chat do YouTube. Inclusive, se a gente não tiver a resposta de imediato, nós vamos buscar essas respostas juntos e esclarecer os nossos amigos, abrindo também o canal aí do Lamana, né? O e-mail, o pessoal do Diálogo Fraterno, são pessoas preparadas para conversar com pessoas com a ideação suicida. Então nós vamos iniciar esse nosso bate-papo com o primeiro questionamento. Como podemos definir o suicídio? Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de desencarnar ou dar fim à própria vida. Suicídio, como a gente falou, é uma transgressão à lei de Deus, porque ele nos deu a vida, né? Então, o suicídio é uma triste ilusão, porque somos seres imortais. A vida continua, plena, além da morte do corpo físico. Nós temos diversos relatos no mundo espiritual de pessoas que se suicidaram achando que aí iriam acabar com seus problemas, quando na verdade elas descobriram que os problemas continuam e ainda assim agravaram mais ainda a sua condição. Então, nós da doutrina espírita temos a consciência que nós somos seres imortais, né? O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? São vários os motivos que podem levar essa pessoa a cometer o suicídio. Normalmente não é um motivo único. Ele vem de um conjunto, de uma associação de fatores e situações que podem levar a esse cometimento. Como a gente falou, né, alguns fatores comportamentais, eles estão aí justamente influenciando, né, as pessoas a cometerem o suicídio. Rendimento escolar, como a gente falou, vestibular, namoro, relacionamento, sexualidade, não estar incluso ou fazer parte de um grupo, né? Como a gente falou também, padrão de beleza, drogas, álcool, mídias sociais. Nós temos o caso da velhice também, são crescentes o número de idosos que suicidam. Primeiro, que a família os deixam de lado, muitas vezes porque eles próprios já não se sentem mais úteis, né? Então, uma real atenção nossa também para essa tenra idade, né?
Eu, apesar dos meus 50 anos de idade, eu sou avô. E esse final de semana eu pude passar com os meus 2 netos, Hugo e Raul. E comentava com o Alex antes de iniciar a live, a delícia que foi poder estar ali com meu neto, brincar. Lógico que a educação ela passa a ser uma educação mais doce, mas consequentemente eu me vejo muito útil auxiliando os meus netos nessa sua formação. Então é importante nós interagirmos, integrarmos todos os membros da família, né? Não esquecer os idosos, porque como nos fala o próprio Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e é um dos propósitos do Cristo de que ainda nesta presente encarnação nós recebermos as dádivas divinas por esse feito com os nossos pais, né? De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto do homem sem a luz da misericórdia. Isso quem nos disse foi Emmanuel, lá na pergunta 154 do Consolador, né? Então, o suicídio, ele não é um heroísmo e ele também não é uma covardia. Como a gente viu, a pessoa pode cometer suicídio linkada a diversos fatores que ali estão desajustando, né, o seu íntimo, desajustando o seu ser, o seu espírito. Como se sente quem quer cometer o suicídio? É comum a pessoa se sentir sozinha, num estado de solidão, com vontade de sumir, largar tudo, começar tudo em um novo lugar. E aí é uma falsa ideia, porque os problemas, eles nos acompanham para onde nós formos, né? A pessoa tem a intenção de interromper o sofrimento, a tristeza profunda que está ali amargurando ela. Com isso, ele deseja alcançar a paz para os tormentos que o cercam. Em quase todos os casos, não há necessariamente um desejo de desencarnar, porém não enxerga uma saída para a sua dor. O suicídio aparece como solução. A gente vai falar também sobre uma característica íntima que nós temos de vencer a morte, né? Nós temos uma ideação de quando nós encontramos-nos numa situação de perigo, de tentar sair dessa situação de perigo de todas as formas, né? E vamos lembrar lá de João 16. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele nos mostra que todos nós teremos aflições, né? Mas que tenhamos bom ânimo, resignação, paciência, discernimento, para que a gente possa suportar essas provas e realmente, de fato, vencer essa nossa presente encarnação, né? Então, é necessário nos interiorizar esse bom ânimo, né, para que a gente enfrente essas dificuldades. O sentimento e o impulso suicida são normais? Bom, como a gente viu lá na pesquisa, 17% de uma população brasileira pensa, né, em suicídio. Então, pensar em suicídio faz parte da natureza humana. E o impulso é uma reação também. Porém, se faz mais presente em pessoas que se sentem fragilizadas emocionalmente. Como a gente viu, aquelas pessoas que estão passando por um processo doloroso, um processo ruim, né? Elas têm essa ideação. Porém, como a gente falou, o instinto de sobrevivência está presente em todos nós. Isso nos dá a possibilidade de auxílio a esses irmãos. Olharmos não com repreensão,
mas sim com um olhar fraterno e amigo, né? Você já conversou hoje com alguém sobre isso? Dizendo a pena que vale a pena viver a vida? Então, no mundo que a gente vive hoje, de velocidade, de rapidez, muitas vezes nós esquecemos de olhar os próximos dentro do nosso próprio lar. Imagine os que estão fora do nosso lar, os nossos companheiros de trabalho, os nossos amigos. Muitas vezes a gente não os observa, não entendem que possivelmente estão passando um processo doloroso, porque a gente não repara. E se a gente sabe muito bem, nós temos uma ligação muito íntima com aqueles próximos a nós. Nós conseguimos perceber neles esse desajuste, né, emocional. Então, isso nos serve de alerta quando percebermos ali um ente querido, um amigo próximo, entristecido, né? Entristecido de que forma? Com essa tristeza que não vai embora. Porque a tristeza, ela é um sentimento comum a todos nós. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, ou em vários momentos das nossas vidas, nós iremos nos sentir tristes. Porém, essa tristeza não pode ficar. Ela tem que ser uma tristeza passageira. Se ela ficar, ela já deve nos chamar a atenção para uma conversa amiga, franca, sincera, sem a cobrança, né? Nós vamos falar sobre isso também, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos. Então, fica aí um alerta, né? Para todos nós que estamos assistindo essa live, se a gente já conversou com alguém hoje, se a gente já percebeu alguém entristecido, né? Façamos isso, né? Nós veremos a espiritualidade nos utilizando como instrumento a auxiliar esse irmão que necessita do nosso amparo, da nossa conversa. Um outro fato curioso, quem se suicida mais, homens ou mulheres? Os homens em maior número, porém a mulher tenta mais vezes. A mulher, com o instinto maternal que ela tem, esse instinto da procriação, de ser mãe, de zelar pelos seus filhos, ela acaba muitas vezes desistindo, né, dessa ideação suicida. Os homens, eles cometem em um número muito maior. Porém, um dado que nos chama muito a atenção, e é crescente esse número de suicídios, está entre os homossexuais, os bissexuais, os transexuais. E essas causas estão ligadas a causas culturais e principalmente ao nosso preconceito social em relação a esses irmãos. Então, novamente, nós vamos nos recorrer a Jesus, lá em Mateus 22, 37 e 39, quando ele disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, é necessário que nós estendemos as mãos também a esses nossos irmãos, né? Auxiliando-os sempre. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer? A maioria das pessoas que se sentem suicidas partilham seus pensamentos com pelo menos uma outra pessoa. Ou seja, havia a falsa ideia anteriormente que o suicida ele cometia o ato sem dizer nada a ninguém. E através de pesquisas a gente observa que isso é uma inverdade, né? Isso é um mito, porque o suicida, sim, ele dá diversos posicionamentos de que ele provavelmente vai cometer o suicídio. Então ele conversa pelo menos com uma pessoa sobre o assunto. Às vezes eles ligam para uma linha telefônica de emergência, né, o atendimento do SAMU, ou o próprio Centro de Valorização da Vida através do número 188. O Centro de Valorização da Vida ele tem um chat online também de conversação. Você não precisa se identificar e você vai conversar através do chat com uma pessoa ali preparada para esse tipo de conversa, né? Eles também muitas vezes conversam com um médico, né?
que constitui aí uma prova de ambivalência, ou não empenho em se matar, como a gente falou, esse instinto de sobrevivência, né? Muitos indivíduos suicidas comunicam algum tipo de mensagem verbal ou comportamental sobre essas ideações da intenção de morrer. Isso nos chama a atenção e a observância aos nossos próximos, como a gente falou, né? Conversa e diálogo são cruciais. E aí uma outra dica importante, né? Evangelho no lar. É necessário que a gente faça a implantação do Evangelho no lar, para que a gente tirar aqui da luz, para que vocês vejam, né? Para que esse momento do Evangelho no lar seja esse momento crucial de diálogo, de conversa franca entre os entes queridos que ali estão naquele momento no culto do Evangelho, né? Para que a gente possa trazer os esclarecimentos e ensinamentos da doutrina espírita. Então, vocês já devem ter visto passando aí embaixo a implantação, né, do Evangelho no lar. O Lamana disponibiliza, né, essa caravana para auxiliar os irmãos que desejam implantar. Caravana de implantação do culto no lar. É bacana a gente abrir a porta da nossa casa para justamente receber uma visita ilustre, que é Jesus Cristo dentro do nosso lar. Né? Existem frases que nos alertam? Existem. Eu escolhi, dentre muitas frases, algumas que são corriqueiras a gente já ter ou falado ou escutado. Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Essas frases são tão impactantes porque muitas vezes, e eu confesso que eu mesmo, em algum momento da minha vida, já disse essas frases, né? Então é necessário nós estarmos atentos a esses alertas, né, que o suicida ele nos dá. Uma outra atenção muito especial, a gente fala que são os 4 Ds. Desesperança, ou seja, falta de esperança, né, o desalento. O desamparo, que é o abandono, é estar ali se sentindo desprotegido. O desespero, que é a descrença, é o próprio desalento novamente. E a depressão, que é o desânimo, o esgotamento. Inclusive, esse último D aí, a depressão, é um acometimento que nós estamos observando muito na nossa sociedade, né? Inclusive, pesquisas médicas, elas nos alertam que no próximo ano, 2021, seja a doença que mais vai afastar trabalhadores do seu âmbito profissional. Hoje, a doença que mais afasta são os problemas cardíacos. A depressão, no ano que vem, deve passar esses problemas cardíacos, né? Então, atenção a esses 4 Ds. Desesperança, desamparo, desespero e depressão. As pessoas que falaram sobre o suicídio não farão mal a si próprias, elas querem só chamar a atenção. Bom, a gente deve tomar toda a precaução necessária sempre que nós formos confrontados com um indivíduo que fale de ideação, de intenção ou até de um plano suicida. Todas as ameaças de se fazer mal devem ser levadas muito a sério. Então, a nossa observação a essa questão, como a gente vê aqui, não é só uma questão de chamar a atenção, né? E muitas vezes, quando ele quer chamar a atenção e não tem essa atenção correspondida, é aí sim que ele se sente menosprezado, esquecido, deixado de lado, e aí vem a cometer o suicídio. A melhora após a crise significa que o risco passou? Na verdade, é um dos períodos mais perigosos ainda, porque logo, imediatamente depois dessa crise,
né, muitas vezes ainda internado no hospital, a sua vergonha, a humilhação do qual ele fez algumas outras pessoas, seus entes queridos, pai, mãe, irmão, passar, né? Isso ainda mais fragiliza, né? Então, essa semana que se segue até a alta do hospital é um período durante o qual a pessoa, particularmente, como eu disse, está fragilizada, né? E ela, possivelmente, por essa fragilidade, ela muitas vezes tenta novamente cometer o suicídio, né? Então, a atenção, o zelo, o carinho, né? O diálogo sempre é muito importante para as pessoas. Bom, quem está por perto pode ajudar? Como a gente falou, sim, pode muito. É preciso perder o medo de se aproximar das pessoas e ajudar. A pessoa está numa crise suicida, se percebe sozinha e isolada. Se um amigo se aproximar e perguntar: tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Muitas vezes essa pessoa vai encontrar ali um espaço, uma abertura para um diálogo, né? E aí muitas vezes ela acaba confidenciando os seus problemas. Então nessa fase é muito importante a gente muitas vezes oferecer o ombro amigo, né? Não fazer críticas ou dar conselhos desnecessários. Então, o mais importante aí é estar preparado para ouvir, respeitando o momento e a forma de pensar dessa pessoa. Nós não sabemos, muitas vezes o problema da pessoa para nós é muito pequeno, mas para aquela pessoa que está passando por aquele problema é um turbilhão, né? Então, nessa hora, ter alguém para conversar faz toda a diferença. Então, nós vamos lá ver, né, sobre o risco do suicídio, o que não se deve fazer. A gente não deve condenar e julgar. Isso é uma covardia, é loucura, é fraqueza. Nós não podemos fazer isso nunca. Nem banalizar. É porque isso que quer morrer, já passei por coisas piores e não me matei, né? Então, opinar também. Você quer chamar atenção? Te falta Deus? Isso é falta de vergonha na cara. Dar sermão. Tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu, siga em frente, né? E muito cuidado, inclusive, com as frases de incentivo. Levanta a cabeça, deixa disso. Às vezes a gente tenta dar essa frase de incentivo, mas ela, muitas vezes, para a pessoa que tem a ideação suicida, ela é ouvida de uma outra forma, né? Pense positivo, a vida é boa. Ora, a nossa vida é boa, que nós estamos sem problema, mas será que a do nosso irmão que enfrenta problemas é boa? Possivelmente não, por isso que ele está com essa ideação. Então, o que é pós-venção ao suicídio? E é importante a gente falar da pós-venção porque ela é um pouco esquecida por nós. Trata-se de um apoio ao enlutado pelo suicídio, né? Um apoio que traduz ações ou atividades que dão suporte emocional aos impactados pela perda, né, de um ente querido, de um familiar pelo suicídio. A morte de uma pessoa não é somente um fim, é também um começo para os sobreviventes, nos diz Scheidman numa de suas obras. Os objetivos da pós-venção são trazer alívio dos efeitos relacionados com o sofrimento e a perda, prevenir o aparecimento de reações adversas e complicações do luto, né? Minimizar o risco de comportamento suicida nos enlutados pelo suicídio, promover resistência e enfrentamento em sobreviventes, né? Dentro da própria doutrina espírita, nós temos a oportunidade de trazer o esclarecimento de que a nossa vida é eterna. Então, esse parente, ele vive, né, consequentemente, respondendo pelos seus atos, mas nós que ficamos temos a total capacidade de auxiliá-lo com as nossas boas vibrações, com as nossas orações,
rogando sempre a Maria Santíssima que apoie esse indivíduo que cometeu o suicídio, que o socorra, né? Porque as nossas rogativas, elas sempre são ouvidas pelo plano superior. Muitas vezes elas não são atendidas naquilo que nós pedimos, por não ser o melhor a cada um de nós. Mas, geralmente, quando uma mãe roga a um filho, né, nesse campo do suicídio, nós vamos observar que Maria, com certeza, e a sua falange enorme de trabalhadores sempre auxiliarão esses irmãos. Então, nós precisamos estar sempre atentos a essas verdades, esses mitos, né? Então, vamos lá, mitos. As pessoas não têm intenção de tirar a própria vida, não avisa. Como a gente viu, ela avisa sim. O suicídio não pode ser prevenido. Obviamente que ele é prevenido. E nós estamos aqui, já no Lamana, nessas diversas lives, cuidando dessa prevenção, né? Pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar atenção. A gente viu que não, né? Isso é um mito. As pessoas que superam uma crise de suicídio ou sobrevivem a uma tentativa estão fora de perigo, como a gente viu, é um mito também, porque elas podem cometer novamente o suicídio. Falar sobre o suicídio pode estimular a sua realização? Claro que não. Como a gente viu, o esclarecimento, a educação é o melhor passo, né? E o suicídio, ele também não é hereditário, como algumas pessoas pensam. Isso são mitos. Alex, eu queria só terminar aí com o pensamento de Emmanuel, né? Para que fique aí um alento aos nossos corações, uma força. Quando impulsionados a deserdar das experiências que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer à oração, ao trabalho, aos métodos de autodefesa, em auxílio de nossa fortaleza, de modo a fugirmos de semelhante posto de angústia. Isso, Emmanuel nos traz essa belíssima lição. E eu digo, não desistemos do amor, não desistimos de amar, não nos entreguemos à dor, porque um dia ela vai passar. Meu amigão, o assunto realmente ele, né, é envolvente, são muitos pontos para abordar, mas é só porque nós temos aqui duas perguntas, e aí eu não quero cometer a deselegância de não falar com essas pessoas, né? Vamos falar junto aí. A primeira é da Gisela. Ela diz o seguinte: o que acontece quando uma pessoa tenta tantas vezes e não consegue? Então, assim, isso é até um aspecto, né, dos mitos do suicídio, dos quais você falou, que é o mito de que a pessoa que já tentou não vai tentar novamente. Isso é um mito, né, Wilson? Então, a pessoa sempre... Existe uma tendência muito forte para que a pessoa tente novamente. Então, se a pessoa tentou uma vez, não conseguiu, continua tentando, essa pergunta dela é interessante para a gente abordar essa temática, que é preciso que se dê uma atenção muito grande, tentar atuar na causa dessa motivação, né? Como você falou, ninguém comete suicídio porque não conseguiu resolver uma equação de segundo grau. A pessoa se encaminha para o suicídio por motivos que estão realmente mexendo com ela por dentro e são fortes. Então é preciso atuar nessa causa. Então, sim, Gisela, o Wilson vai falar também, mas assim, se a pessoa tenta, o que vai acontecer é que provavelmente ela vai continuar tentando. Então precisa que haja uma atuação muito próxima daqueles que estão próximos. E se você está me ouvindo, que está nos ouvindo aí agora, está nessa situação, procure ajuda. Nós colocamos aí, né, o endereço lá do tratamento espiritual. Procure ajuda, converse com alguém. Não se tranque dentro desse casulo. Alguém pode te ajudar. Como eu disse, né, Alex, a pessoa na tentativa do suicídio, na realidade, ela está tentando chamar a atenção das pessoas para um problema.
Eu tenho um caso pessoal de um amigo meu, que a irmã dela, quando nós éramos jovens, aí 17, 18, 20 e poucos anos, essa irmã desse amigo, por diversas vezes, tentava cometer o suicídio cortando os pulsos. E a família repreendia por justamente não ter o conhecimento. E aí o que aconteceu? Essa pessoa teve relacionamento, casou, e já na fase adulta, depois dos 40 anos, Alex, ela se suicidou. Então tinha algo dentro dela, né? Praticamente aí numa panela de pressão, borbulhando, 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 e que as pessoas próximas a ela não conseguiram observar e enxergar, né? Então a gente precisa ter essa atenção, como eu disse, essa intenção do suicídio é um sinal de alerta de que a pessoa está clamando por ajuda e nós precisamos ajudá-la, né? E assim, é preciso que quem está passando pelo problema, se tiver condições, procure ajuda. Se você não tem condição, se alguém observa, procure socorrer. Se você não tem condição, encaminhe essa pessoa para alguém que tenha condição. Nós temos uma outra pergunta aqui também da nossa querida Simone. A Simone pergunta o seguinte: o que fazer quando a pessoa se nega a receber ajuda, mesmo num estado crítico de depressão com a ideação suicida? Simone, geralmente as pessoas que estão num processo desse aí, acontece com frequência, né, de não querer realmente ajuda, de negar que existe algum problema. Então é importante que aqueles que estão por perto façam esse papel de amparo, de realmente vigiar a pessoa dentro do possível. Nós temos na doutrina espírita algumas ferramentas à nossa disposição para isso, não é? Então é Evangelho no Lar. Se a pessoa não quer fazer tratamento, faça você por ela, esteja perto, como o Wilson colocou em algumas de suas colocações, procure não fazer julgamentos, não é? Essa pessoa está precisando de amparo e muitas vezes, o espírita especialmente, ele tem um certo problema com os nossos amigos da psiquiatria e, e os nossos psicólogos, né? É preciso muitas vezes procurar um terapeuta e às vezes a intervenção de um psiquiatra, porque a depressão é uma doença física também, não é? Então é preciso o acompanhamento de um profissional de saúde mental a fim de dar um suporte. Então são várias frentes. O suicídio, ele não surge de um fato isolado, como o Luiz colocou. São várias vertentes que correm no mesmo sentido. Então é necessário que haja uma atuação, né, multidisciplinar, a fim de atenuar essa problemática. Então, o papel, então, é de quem está por perto de tentar assistir. Não é isso, Wilson? É importante também, nós, dentro da doutrina espírita, saber dos processos que nos envolvem. E um deles é o processo obsessivo, né? Mas, às vezes, o processo obsessivo ele já está tão instalado que ele mesmo já começa a controlar as minhas ações. Então, quando a Simone coloca aí que a pessoa não quer receber ajuda, às vezes esse processo obsessivo já está tão instalado nela, né? E aí há necessidade de intervenção, inclusive medicamentosa. Então, o medicamento ali, ele faz um desligamento físico e mental e me dá a oportunidade de começar a raciocinar novamente, né? Então eu saio desse processo de ideação. A gente precisa observar muito, né, como você falou, Alex, esse processo de não querer ajuda. Muitas vezes a gente acha que a gente tem o mesmo processo da dependência química, né, a dependência do álcool. Eu falo assim, não, eu dou conta de parar, eu dou conta de acabar com isso, e na realidade a gente não dá, a gente precisa de uma ajuda de fora para nos auxiliar nesse aspecto, né? Então, isso mesmo. A gente deixa um alerta aí também, os postos de saúde, né?
os hospitais, eles têm atendimento psiquiatra nesse campo, né, do suicídio, que podem ser aí uma ajuda muito importante para que a pessoa entre numa tranquilidade e volte a raciocinar novamente. Tá? Isso mesmo. Meus amigos, nós já adentramos aqui, ultrapassamos o nosso tempo um pouquinho, mas nós vamos continuar falando desse assunto ainda a semana que vem. Então teremos ainda algumas abordagens em torno do tema. Wilson, eu abro espaço aqui agora para você se despedir aqui dos nossos amigos, para a gente partir para o nosso encerramento, já te agradecendo de coração pela sua presença conosco nessa noite. Alex, eu que sempre agradeço essa oportunidade bem-vinda de estar aqui com esses meus irmãos queridos, né, partilhando desses conhecimentos, desses entendimentos, porque isso fica gravado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Em algum momento, nos nossos postos de assistência que tanto labutamos, nós vamos nos deparar com uma situação dessa. Então, é importante esse esclarecimento que a gente realiza para que a gente possa auxiliar esses nossos irmãos em desespero, né? Falando que não há inverno na vida de quem ama o seu irmão. O próprio amor irradia e aquece o coração, como Jesus fez com todos nós: amar, ensinar e servir. Muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus. Nos encontraremos em breve. Um grande abraço. Um abraço, fiquem com todos, com Deus, e uma boa noite. Um bom refazimento do corpo físico e do corpo espiritual em seus descansos.